O tema geral é Tamo Junto. Hashtag Tamo Juntos. Essa é a ideia. Nós estamos mesmo juntos. Somos a Igreja Presbiteriana das Graças. Somos pessoas que Deus tem levantado no meio da igreja para, de alguma maneira, abençoar outros e também ser abençoados uns pelos outros. Mas estamos juntos mesmo. Podemos dizer que temos uma só mente, um só coração, uma só alma. Podemos dizer que é um só espírito. Isso identifica uma comunidade de fé. E é por isso que a gente está tratando nesse tempo agora a respeito disso. Eu tenho pregado no culto das 4h30 uma série que é Discernindo o Corpo de Cristo. E tenho dito lá o que eu vou dizer aqui. Estamos numa época diferente na Igreja da Presbiteriana das Graças. Eu acho que faz pelo menos uns 25, talvez 30 anos que a Igreja das Graças não vive um momento como ela está vivendo de novo. A última vez que ela viveu esse momento foi lá no começo do ministério do pastor Sérgio Vitalino, há muito tempo atrás. Depois disso, uma onda de turbulência aconteceu na vida da igreja, e essa onda de turbulência fez muito mal, muitos problemas aconteceram na vida da igreja. Terminou que muitas pessoas saíram da igreja naquela época. Depois, o pastor Sérgio saiu da igreja, eu entrei no lugar dele. E nesse tempo, nesse período, houve um período que a igreja precisou fazer uma adaptação. Essa transição pastoral. A transição pastoral, ela durou mais do que o que normalmente dura. Pastor Ronaldo Lidório falou assim, a transição pastoral de uma igreja normalmente dura em torno de 3, 4 anos. Esse é um período normal. A Igreja das Graças durou pelo menos 8 anos. Esse período de transição. Por que durou tanto tempo? Porque havia uma série de questões e problemas que estavam enraizados dentro da estrutura da igreja, por uma série de fatores que não vale a pena nem a gente entrar aqui. Ao longo desse tempo, esses fatores, Deus foi sarando. Deus mesmo foi aprimorando e foi restaurando a vida da igreja. Começamos, há mais ou menos 7 anos atrás, um discipulado didático com a igreja, sob o cuidado, os auspícios e também sobre a conformidade com a visão do conselho da igreja. O conselho da igreja, pela graça de Deus, naquela época lá, fechou questão e disse, olha, a gente vai caminhar em discipulado. E me apoiaram e têm me apoiado na visão de que a igreja precisa caminhar em discipulado. Faz mais ou menos 7 anos que a gente vem caminhando assim. E ao longo desses 7 anos, muita cura aconteceu. E uma reestrutura de vocação, uma reestrutura de identificação com identidade, uma reestrutura de liderança aconteceu na vida da igreja. Hoje, a gente pode dizer que a gente tem um ambiente de paz, de verdade, dentro da igreja. Isso eu posso dizer diante de Deus. Eu posso ser pesado por Deus a respeito do que eu estou falando aqui, que eu não temo. Nós temos ambiente de paz. Não quer dizer que necessariamente todos pensem exatamente igual, mas a gente hoje caminha junto. Estamos juntos. Por isso, temas sensíveis precisam ser tratados justamente quando a gente está em paz. Justamente quando a gente tem a possibilidade de tratar essas questões sensíveis. E a unidade da igreja é um tema sensível. Porque normalmente quando a gente trata de unidade, normalmente se parece com carapuça. O sermão parece que está falando de A, de B, parece que a gente está tratando de alguma situação pontual, que não é o nosso caso. Por isso eu quero tratar, ou tenho sido chamado por Deus nesse tempo, a tratar com a igreja sobre unidade. E a unidade, ela está estribada essencialmente numa ação divina e não numa ação humana. É uma ação divina que acontece na vida da igreja que promove unidade. Mas cabe à igreja preservar a unidade. E tem mais. A expressão que Paulo fala aos Efésios é esforçando-vos
diligentemente em preservar a unidade do corpo de Cristo. O vínculo da paz do Espírito. Ou seja, essa preservação da paz e da unidade é um esforço. É uma atitude consciente de cada membro da igreja, especialmente a parte dos líderes, num determinado fim. Por isso a gente vai começar essa conversa, que a gente vai ter em 4 episódios, é uma conversa só, em 4 fascículos. A gente vai começar falando sobre lealdade. A gente vai começar de dentro para fora. A gente vai começar com as coisas interiores e depois a gente vai tratar das coisas exteriores. Quero começar falando com lealdade, dizendo para você que lealdade é um princípio do caráter. Portanto, está diretamente ligado a você dentro de você. A convicções internas. Não tem nem a ver diretamente com o outro ou com o que o outro faz, mas tem a ver com quem você é e com aquilo que você crê a respeito de você mesmo e a respeito das suas relações todas uns com os outros. Isso é tão importante porque a gente permanece leal à medida que a gente sabe quem a gente é numa relação. Por mais que alguém tente subverter uma relação, a gente tem como permanecer leal à medida que a gente sabe. A fidelidade, que é o segundo tema, trata das ações práticas da lealdade. A fidelidade é a expressão prática. É o movimento que a lealdade gera. Se eu sou leal, então eu termino agindo com fidelidade com as pessoas a quem eu sou leal. Se eu entendo o que é que eu sou, então eu termino sendo fiel naquilo que eu sou. O terceiro tema é unidade. É que a unidade só acontece quando existe um grupo de pessoas que são leais e são fiéis. Se não houver lealdade e fidelidade, a gente não vai ter unidade. Finalmente, entendido essas coisas e conversado bem a respeito dessas coisas, a gente chega no último tema. O último tema é comprometimento. Já que é para preservar, já que é esforçando para preservar, então vai caber a cada um de nós aqui no final a gente preparar um documento dizendo eu me comprometo. E o documento que você vai escrever, e eu espero que você escreva, é um documento que eu queria que você escrevesse para Deus lhe julgar no juízo. Eu me comprometo. Toma aqui, Deus. O Senhor pode julgar. Amém, irmão? Você topa fazer essa jornada? Para fazer essa jornada, por mais sono que você tem, por mais cansativo que eu seja, eu espero que você acompanhe, porque vai ser muito importante acompanhar, tirar dúvidas, chegar a conclusões sábias a respeito do que a gente vai conversar aqui, porque depois você vai fazer um documento muito sério. Quem vai fazer é você a respeito de você, mas é para Deus. Então, é bom que você preste bem atenção, para depois você não ficar, sendo frívolo, ou, se perdendo na ideia central do acampamento. Você pode abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler esse capítulo todo, nosso estudo aqui nesse período agora, de noite, vai ser em cima desse capítulo, e nós vamos ler isso, subdividindo ele em 3 partes, tá bom? Diz assim, por favor, acompanhe atentamente aí a palavra do Senhor. A partir do versículo 1, Paulo, escrevendo a Timóteo, fala: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores,
atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. Eles são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, Timóteo, tens seguido de perto o meu ensino, também tens seguido o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, o meu amor, a minha perseverança. Você tem visto as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores, esses irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura é inspirada por Deus. A Escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Amém. Vamos orar. Senhor, por misericórdia e graça, assista, Senhor, o nosso coração. Por favor, Senhor, me dê uma didática, uma capacidade de poder ensinar a Tua palavra com clareza, mas persuade-nos para além, muito além da cabeça, persuade-nos no coração, Senhor. Por favor, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queria dividir, então, em 3 partes essa mensagem. Tempos difíceis, versículos 1 a 9, depois a escolha de padrão que algum dia a gente precisa fazer, e depois, finalmente, a questão da lealdade. Vamos lá. Tempos difíceis. Queria que você olhasse comigo o texto e fosse olhando aí do versículos 1 ao 9. As situações exteriores que a gente vive, certamente elas são fortes influências para que a gente tenha uma instabilidade, não só emocional, mas uma instabilidade também de caráter. Ou seja, as coisas com as quais a gente um dia afirmou que a gente cria, ou a gente afirmou que a gente estava seguro delas, que a gente tinha garantia para aquilo lá, elas, de repente, a gente abre mão delas. Eu vou dar um exemplo como sinal da época da gente. As pessoas se casam e elas afirmam diante de Deus, não é só diante de um pastor, não é só diante de um juiz, não é só diante da igreja nem diante do Estado, elas afirmam que é até que a morte as separe. Mas às vezes, no meio do caminho, sem ser nem por infidelidade, sem ser nem por agressão física, nem por uma coisa, gigante, no meio do caminho elas abrem mão. Elas simplesmente desistem. O que foi que aconteceu? Esse é um exemplo muito simples e um exemplo que todo mundo conhece. Nós estamos vivendo, segundo Zygmunt Bauman, uma época onde os relacionamentos são líquidos. A gente tem uma liquidez relacional gigante. Mas ele fala mais do que isso. Ele fala que a gente também tem valores líquidos.
Ou seja, os valores que servem hoje parecem não nos servir amanhã. Se eu, por exemplo, digo para mim mesmo, rapaz, essa igreja, a Igreja das Graças, é minha igreja. No tempo que tiver ruim, no tempo que tiver um problema, ela deixa de ser minha igreja. É feito casamento. No tempo que o casamento estiver ruim, aí deixa de ser minha esposa. A gente vive esse tipo de superficialidade, esse tipo de falta. E essa falta não está fora de nós. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele começa a falar sobre lealdade, dizendo: o tempo que você vive é um tempo difícil. Tempo difícil quer dizer que é muito difícil, por causa das influências que a gente recebe constantemente, a gente permanecer estável, permanecer firme em meio de tantas circunstâncias adversas, querendo solapar o nosso coração, querendo fazer a gente divergir para lá, divergir para cá, a gente se perder de um lado, se perder do outro. Eu queria, nesses 4 sermões, contar a história de uma moça. Essa moça só está na minha cabeça, ela não existe. Mas ela é uma historinha para a gente tentar contar a história, né, nesses textos. Imagina uma moça nova, está ali com 13, 14 anos, que ela começa a paquerar e começa a sonhar com casamento. Ela começa a olhar para os rapazes, talvez da igreja, e começa a pensar na possibilidade: será que algum dia eu vou me casar? E será que pode ser? Enquanto ela está nesse desejo, nessa expectativa, nesse projeto, enquanto ela está nisso, ela está ao mesmo tempo sendo formada a respeito de uma série de valores que ajudarão ela a discernir o marido. Me acompanhe, por favor, na linha de raciocínio. Quais são esses valores que estão ajudando ela a discernir o marido, discernir a esposa? No caso, se for um rapaz. Para essa moça, os valores serão: primeiro, ela vai pensar assim: ele é crente. Ele é crente. Se ela é crente, ela vai pensar: isso é um valor para mim, ele é crente. Segundo valor que ela vai pensar: a igreja que ele frequenta, a igreja que ela frequenta, é uma igreja crente ou uma dessas igrejas qualquer? Ela vai pensar, ele vai pensar a respeito disso. Mas que mais valores ela vai pensar a respeito da vida dela? Ela vai pensar assim: ele tem uma formação cristã, ou ele é um crente que simplesmente frequenta a igreja, mas ele vive, sei lá, por aí, por fora, fazendo todo tipo de besteira. Ela pensa a respeito da vida, se é que ela está de fato sendo formada. Ela pensa não apenas no casamento ou no desejo de um projeto pessoal se consumar, mas para aquele projeto pessoal ela soma uma série de questões e de valores que vão formando uma percepção dela daquele contrato, daquele compromisso que ela vai afirmar. Essas percepções, esses valores vão formar a lealdade dela. Ou seja, o grau de comprometimento que ela tem a respeito de determinada coisa. Essas percepções são nas áreas múltiplas da vida. Por exemplo, ela começa a olhar para um rapaz e descobre que o rapaz é um rapaz preguiçoso, que é um rapaz que não tem desejo nenhum, nem vocação nenhuma. Então ela pensa: o que é que esse rapaz vai ser quando ele crescer? Ela não está pensando agora na igreja, agora ela está pensando na vida profissional. Ela está pensando: esse rapaz não vai dar uma boa peça, não vai dar uma boa pessoa. Ele é irresponsável, ele é preguiçoso. Assim é o nosso processo de formação espiritual. Nós vamos crescendo e nós vamos sendo formados pelo Espírito e pela palavra em várias áreas simultaneamente. E como se fôssemos apenas crianças e apenas pré-adolescentes, por assim dizer, onde a gente ainda não pode assumir de fato um compromisso. Quem assume compromisso por nós ainda são os nossos pais. Enquanto a gente está nessa fase de infância, esses valores vão entrando para a gente. E me parece a gente precisa entender: os tempos que a gente vive são contrários aos valores. Paulo está falando isso. E eu não posso dizer para vocês, irmãos,
que todos nós que aqui estamos e que todos nós que frequentamos a Igreja Presbiteriana das Graças, ou mesmo que todos nós que somos líderes da Igreja das Graças, não posso dizer para que todos nós somos maduros. Alguns são mais, outros são menos, e alguns são ainda infantis, porque ainda estão no processo. Mas essa moça que está lá começando a aspirar e desejar um casamento, desejar um ideal de família, uma história nova, enquanto ela está se formando, ela precisa pensar assim: os tempos são difíceis. O que é que diz aqui o tempo sobre o tempo difícil? Fala, os homens nesse tempo difícil, eles têm algumas características para ela pensar. O que é que eles são? Eles são mais hedonistas que amigos de Deus. A palavra hedonista é amigos de prazer, como Paulo fala lá no versículo 4. Ele diz, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Acho que essa é uma primeira coisa para a gente pensar. Uma das coisas que forma a nossa deslealdade é quando a gente está mais propenso aos gostos pessoais, às satisfações pessoais, do que a gente se submeter à vontade de Deus. Nós seremos desleais à medida que os nossos valores sucumbem diante da dificuldade, quando a gente é mais amigo do prazer do que amigo de Deus. Isso é sinal do que está aqui nos versículos primeiros. Dê uma olhada, por favor. Diz aí, o versículo 2 diz, os homens serão egoístas, vocês só pensam em si mesmos, avarentos, eles querem lucros, eles não querem simplesmente se gastar, não querem simplesmente servir, eles querem lucros. Jactanciosos, são orgulhosos, arrogantes, são blasfemadores, ou seja, desdenhar de Deus, da vontade de Deus é como nada, tanto faz. Desobedientes aos pais, ingratos, desafeiçoados, irreverentes, ou seja, não possuem valores mínimos. Por que eles não possuem esses valores? Porque eles são tão fluidos nos valores, porque eles simplesmente são líquidos nos valores. Aqui está dizendo por quê? É porque eles são mais amigos dos prazeres, mais hedonistas do que amigos de Deus. Nossa vida de igreja não é uma vida que Deus nos chame para sermos hedonistas. Nossa vida de igreja é uma vida que Deus nos chama para servirmos. E a postura de serviço, ela já é, por si só, contrária ao hedonismo. Porque o hedonismo é aquela busca por satisfação. Então, aqui o povo me sirva para que eu fique bem. Aqui é o contrário. Aqui eu sirvo para que o outro fique bem. Só isso já é contrário a todos os tipos de influência que a gente tem lá fora. A carreira que a gente segue na vida profissional é mais ou menos sobre a seguinte ótica. Eu vou me esforçar bastante aqui, porque eu quero chegar num dia onde eu possa ter condições de simplesmente não fazer mais nada e ainda continuar sendo servido. A utopia, vamos dizer assim, de uma aposentadoria ideal, seria isso. É finalmente eu chegar num patamar da minha vida, onde eu tenho todos os recursos, eu não preciso fazer mais nada. Agora é o mundo que faz para mim. E eu simplesmente me sirvo de tudo que um dia eu conquistei ao longo da minha vida de muito exercício. Na vida cristã, esse valor do mundo, esse valor que gera pessoas ingratas, irreverentes, esse valor que gera pessoas deficientes moralmente falando, ele não existe na vida do cristão. Na vida do cristão, a gente assume a postura de que não haverá aposentadoria. Nós não nos aposentamos. Na igreja, quanto mais velho ficamos, se Deus permitir, quanto mais velho ficarmos, mais servos nos tornamos, mais sábios nos tornamos, a fim de que os outros cresçam, porque Deus já nos deu tanto, porque Deus já nos ensinou tanto mais e melhor a gente pode servir ao povo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Preste atenção então, a menina está aprendendo, ela está começando a aprender, rapaz, eu não vou querer um rapaz que ele seja
mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Segundo, o texto diz no versículo 6 a 7, dê uma olhada aí no versículo 6 a 7, diz que esses mesmos rapazes, esses mesmos homens, eles entram em algumas casas onde eles conseguem finalmente cativar mulheres. Ele usa uma expressão que é uma expressão aqui pejorativa, mulherinhas. Não está falando de prostituta, mas ele está falando aqui sobre superficialidade. Ou seja, são jovens, a expressão poderia ser até donzelas, por isso que não traz a ideia necessariamente de serem prostitutas, mas de mulheres jovens que são superficiais. Ou seja, tem cabeça de vento. Você conhece essa expressão? Sim? Ele está falando, esses homens que estão nos tempos difíceis, que são homens difíceis, eles têm uma boa lábia. E pessoas que têm cabeça de vento, pessoas que são superficiais, que não têm no coração um valor arraigado, que não está centrado naquilo que a Bíblia diz, essas pessoas são levadas para lá e para cá. Essa é a expressão que ele está dizendo. Ele diz cativantes para pessoas superficiais, mas não quer dizer que por serem superficiais sejam pessoas burras, porque o texto diz aqui que elas sempre aprendem sem jamais chegar ao conhecimento da verdade. Ou seja, essas pessoas que aqui está como mulherinhas, são ávidas por conhecimento, elas gostam de estar em culto, elas gostam de estar na igreja, elas gostam de ouvir várias palestras, vários livros, assistir vários canais do YouTube lá em cima de pregações e de vários preletores e de vários conhecimentos. No entanto, elas não chegam, essas pessoas, elas são superficiais, não há no coração raiz. É só uma grande quantidade de conhecimento, sabem conversar sobre tudo e são levadas. Por que essas pessoas que estão chamadas aqui de mulherinhas, por que elas são levadas? Elas são levadas porque é cativante. É cativante a pessoa conseguir finalmente trajar o evangelho que em si é sacrificial, o evangelho que carrega a mensagem de você simplesmente se colocar como servo. É cativante você ver alguém falando desse evangelho, em vez de ser o evangelho para você servir, ser o evangelho para você ser senhor, para você ser servido. Você é cabeça, você não é cauda, você é que merece, você tem que estar bem, você tem que ter um bem-estar, as pessoas é que tem que fazer para você. Ou seja, esse evangelho trajado de hedonismo é cativante, especialmente para quem não tem um valor arraigado no coração. Para quem não tem no coração os valores verdadeiros do evangelho. Essa moça que está pensando em casar, ela está sendo levada pela lábia de homens que não são bons para casar. Quanta pessoa dentro de igreja estão sendo levadas por lábias de pessoas que, na verdade, não estão pregando o evangelho e não estão levando o evangelho para o coração. O que está faltando profundidade no coração e, portanto, são desleais. Porque lealdade não é um valor para o outro, lealdade é um valor para comigo mesmo. O que eu digo que é. O que eu apresento para o meu coração como sendo um compromisso, eu assumo até o fim, porque esse é o meu compromisso. Fui eu quem quis isso, fui eu quem disse que para mim isso aqui era verdade. Terceiro ponto aqui, do versículos 8 e 9, ele diz, resistem à verdade. Ele cita Janes e Jambres, e essa expressão aqui é uma referência a respeito daqueles magos que tentaram imitar o que Moisés estava fazendo quando Moisés transformou o rio Nilo lá em sangue, e eles tentaram imitar. Ele está falando, essas pessoas que são amantes do prazer e não amantes de Deus, que conseguem cativar outras. Essas pessoas também são pessoas que resistem à verdade. Não estão prontas a se submeter ao evangelho, nem muito menos prontas a se tornarem de verdade servas. Qual é a configuração geral que a gente poderia dizer aqui? Porque ele diz, corrompidos de mente e são réprobos quanto à fé. Qual seria a característica, em uma palavra só, que de repente a gente poderia dizer a respeito dessas pessoas que ficam dentro da igreja, segundo Timóteo, tentando de alguma maneira subverter a igreja? São pessoas que são rebeldes. Simples assim. São rebeldes. São pessoas que sempre têm agenda própria.
nunca é a agenda da igreja, é a agenda própria. Nunca é um compromisso para poder se gastar, é sempre um compromisso para poder fazer a sua vontade. São pessoas que, quando são confrontadas pela liderança, mesmo que em amor, mesmo que sendo num padrão bíblico, elas se rebelam, porque elas fogem da verdade. O padrão que Paulo está falando aqui é que quem não é leal tem na raiz do coração uma rebeldia. E a rebeldia é uma falta de caráter. É por isso que Deus fala a respeito de Saul, dizendo que quando Samuel disse para Saul que o reino tinha sido tomado da mão de Saul, ele fala assim: olha, porque você não obedeceu a Deus? Obedecer é melhor do que sacrificar. E fala, porque o pecado de desobediência e de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Ou seja, esse tipo de pecado, esse tipo de ação, é uma ação que se faz no terreiro de macumba. É a ação que se faz quando existe uma bruxa que está fazendo uma mandinga. Dentro do meio cristão, o que existe no coração é uma postura dizendo assim: é isso que eu creio, é por isso que eu ando em conformidade. Segundo, a partir disso, Paulo está dizendo: olha, Timóteo, você sabe que nos últimos dias os tempos serão difíceis e os homens serão desse jeito, como você está vendo. Então, por favor, escolha um padrão. Eu estou pensando agora no pai aconselhando aquela moça, aquela adolescente, pré-adolescente, que está pensando em namorar, e ele, com uma conversa muito, muito paterna, fala: filha, escolha um padrão. Escolha um padrão bom, que valha a pena. E talvez o pai pudesse dizer, como Paulo diz para Timóteo, ele diz assim: olha, siga o padrão meu. Ele está falando isso para Timóteo: siga o padrão que você me vê fazendo. Você tem seguido de perto o meu ensino. Você já conhece o meu procedimento. Você já conhece o propósito que eu tenho para a minha vida. Você já conhece a minha fé. Você já conhece como eu tenho um ânimo que dura, que se renova. Você conhece o meu amor. Você conhece como eu persevero. Você conhece também as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você conhece como é. Eu imagino como se Paulo estivesse dizendo para aquela menina lá, ou o pai dizendo para a menina assim: ô filha, olha para o meu modelo, e dentro do meu modelo, começa agora a tentar ver um rapaz para você. Mas vejam que esse modelo que está estabelecido aqui, esse padrão pelo qual Timóteo tinha que escolher, por isso Paulo está dizendo assim: segue esse negócio, mantenha-se leal a isso. Esses são questões que são para fazer a gente finalmente ter boas raízes, a gente escolher finalmente onde de fato a gente fincar as raízes. Vamos pensar, ensino. Deixa eu pensar aqui com você. Ensino. Quantos aqui, eu não estou pedindo que ninguém levante a mão, mas quantos aqui vieram de outra igreja e vieram para a Igreja Presbiteriana das Graças por causa do ensino? E que eu saiba, nunca ninguém saiu da Igreja Presbiteriana das Graças por causa de ensino. Então eu poderia dizer, no padrão daquilo que você deveria ter lealdade dentro, no que concerne igreja, no que concerne vida de igreja, o ensino. Você entende que a Igreja Presbiteriana das Graças tem um bom ensino? Você entende que é o ensino das Escrituras? Você entende que os pastores ensinam as Escrituras? Que a escola dominical lá é as Escrituras? Você entende que também o discipulado é as Escrituras que é ensinado? Firma sua lealdade aí. Coloca seu padrão aí. Segundo, você vê o procedimento dos pastores? Você vê o meu procedimento? Você vê o procedimento dos presbíteros? Põe aí.
É aí onde você tem que começar a afirmar no seu coração, eu vejo. Porque sabe, irmãos, quando você entrou na Igreja Presbiteriana das Graças, seja por profissão de fé, ou seja por batismo, ou seja por carta de transferência, você fez uma afirmação diante de Deus. Por favor, não durma não. Eu não quero nem dar gritinho, porque eu não vou dar gritinho não. Mas não durma não. Quando você foi entrar na Igreja das Graças, quando estava sendo entrevistado pelo presbítero, quando estava no processo, uma das coisas que foi perguntada a você, você promete se submeter à liderança da igreja, enquanto essa liderança estiver submissa às Escrituras? Você já viu isso, irmão, ou não? Já ouviu? Você lembra disso? Isso aqui é raiz. Escolha o padrão. Escolha o padrão. Terceiro, você sabe qual é o propósito da igreja? Você sabe qual é o propósito do pastor? Você sabe. Ninguém nunca me viu ficar rico. E não vou. E falo isso, mesmo que eu permaneça na Igreja das Graças, ou se eu for para uma outra igreja onde eu vou ganhar muito mais do que a Igreja das Graças, eu não vou ficar rico. Eu fui chamado para o ministério, não fui chamado para ser empresário ou para poder ser rico. Eu não fui. Você sabe qual é o propósito do meu coração, você sabe qual é o propósito da vida dessa igreja. Você escolheu, se Deus escolheu você estar aqui, nesse lugar, chamado Igreja Presbiteriana das Graças, está na hora de você botar a raiz, irmão. Alô? Finca as raízes. Você está vendo para que a igreja existe. Quarto, você está vendo qual é o objeto da nossa fé. Nós não temos uma fé no imaginário, nem a fé nos projetos, nem fé nos desejos. A nossa fé é em Jesus, ao qual nós nos submetemos. A nossa fé é pautada na palavra. É pela palavra que a gente se submete a Deus. Paulo não está falando que ele é o perfeito, mas ele está falando, você está vendo. E se você está vendo, escolha um padrão. E quando você escolher um padrão, seja leal, porque precisa ser um padrão do seu coração, não um padrão da igreja, não um padrão do pastor, mas um padrão para o seu coração. Você vê o longo ânimo. Quantas vezes quem está aqui na igreja há muito tempo viu, já me viu e já reviu eu desanimado. E se fortalece de novo e reanima de novo. E quantas vezes a gente tem que ter esse ciclo mesmo e esse processo mesmo. Você conhece o amor. O amor não só que tem aos membros, sobretudo o amor que se tem a Deus. Não aquele zelo pela estética, mas um zelo por permanecer na presença de Deus. Você conhece, irmão? Se conhece, isso aqui é o padrão. Não são as frivolidades lá fora. Não são os discursos para encher o ego. Não são aqueles, aqueles movimentos que são simplesmente para poder você curtir ou se sentir bem. A gente está falando de você se enraizar, de você botar dentro de você um negócio e dizer assim, eu fico, é isso que é para mim e pronto. Você conhece a perseverança. E vou dizer melhor, aqueles que são presbíteros dentro da Igreja Presbiteriana das Graças, mais do que absolutamente ninguém nessa terra sabem da minha perseverança. Sabem de tudo o que eu já passei, e não só na Igreja das Graças. Talvez a única pessoa que saiba um pouco melhor do que esses presbíteros é a minha esposa. Vocês sabem. E se não sabem, à medida que caminham, vão vendo e vão percebendo, pois é questão de você firmar isso no seu coração. Perseguições. Bom, eu não vou nem falar sobre isso. E sofrimentos. E não vou falar não é porque não exista. Eu não vou falar porque se eu for falar, muito provavelmente eu vou carregar esse ambiente aqui de uma espécie de revide.
de como se houvesse mágoa e eu estivesse querendo escancarar um bocado de coisa e eu não quero. Mas posso dizer para você que não houve, e acho que nunca vai haver, ao longo da minha carreira ministerial, nenhum momento onde não houve perseguição para mim. Em todos os momentos do meu ministério, todos eles, houve perseguição. Pergunta se eu já me acostumei. Não, e não vou, acho que eu nunca vou me acostumar. Mas Paulo explica isso, ele fala, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, sofrerão o quê, irmãos? Perseguição. E bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, por causa do meu nome. Os meus sofrimentos. Aí a gente chega na terceira parte. A terceira parte é dos versículos 14 até o versículo 17. Então Paulo diz assim, permanece naquilo que você aprendeu, e você sabe de quem o aprendeu. Por favor, dê uma lida, se você puder, dê uma lida nesses versículos 14 a 17, junto comigo, vamos lá? Tu, porém, permanece de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. A lealdade é permanecer naquilo que foi dentro de você a vida. E é sim falta de caráter ser desleal. Agora preste atenção, porque o texto me parece colocar muito claramente que a gente tem que colocar as âncoras no lugar certo. Porque, por exemplo, um amigo meu, um amigo nosso, uma pessoa que de repente perde-se na jornada, se a gente permanecer na mesma estrutura de caminhada com aquela pessoa, a gente termina sendo desleal com ela. Ela vai sentir como se a gente estivesse sendo leal a ela, mas a gente está sendo desleal a ela porque ela está perdida e a gente está simplesmente deixando ela perdida. A Bíblia fala para a gente assim que há tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. E um amigo, até mesmo um irmão de sangue, que por um momento que seja, comece a caminhar fora do padrão que você aprendeu pelas Escrituras, e que você viu e tem visto na sua liderança, que começa a caminhar fora desse padrão, você pode e deve chamá-lo, adverti-lo, trazê-lo à consciência, mas se não quer, você sabe que o caminho que a pessoa está seguindo é de perdição, e ela precisa saber pela sua boca, você que é amigo e amiga, que o caminho que a pessoa está seguindo é um caminho de perdição. Você sabe. E isso eu sei que não é fácil, mas falo para você, Jesus também teve esses encontros e teve esses momentos que não foram fáceis para ele, mas ele foi lá e teve que dizer. Domingo passado pela manhã, eu estava falando sobre um momento que os irmãos de Jesus falam para ele segundo o mundo. Preste atenção, irmão, talvez você não estivesse lá no domingo pela manhã. Se não estava, eu queria que você assistisse esse sermão que foi pregado domingo passado pela manhã. Em João 7, os irmãos de sangue de Jesus chegam para ele e falam assim, o senhor tem que ir para Jerusalém para se apresentar, porque não há quem faça os sinais que você faz e não queira ser visto pelos homens. Ou seja, vá lá e se amostre, vá lá e revele o seu poder para que as pessoas possam lhe aplaudir. E Jesus as corrige aqueles irmãos de sangue por causa de lealdade, porque ele sabe no coração onde é que ele se finca, onde é que ele se firma. Ele fala para eles, o tempo de vocês sempre está presente, mas o meu tempo ainda não chegou. E o que ele está dizendo para os seus irmãos é, vocês seguem o mundo. Vocês estão o tempo todo seguindo a vaidade do mundo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês estão perdidos. E ele chega a dizer com todas as letras, ele fala, eu não busco a minha glória. Há quem busque. E esses que buscam são do diabo. Isso é lealdade, irmão. É Jesus permanecer com seu coração firme.
ele não se abala. Ainda que familiares estejam dizendo para ele assim: rapaz, agora procura o teu próprio interesse, procura o teu bem-estar. Ele fala não. E além de falar não, ele vai lá e confronta aqueles que estão buscando seus próprios interesses. E diz: isso é inferno na vida de vocês. Vocês estão indo para o inferno. Lealdade, portanto, é quando a gente resolve, dentro da gente, isso por maturidade espiritual, por discernimento espiritual, por crescimento espiritual, a gente resolve que a gente simplesmente não se abalará. A gente vai permanecer firme na palavra, vai permanecer firme na fé. Vou dizer uma coisa para você, irmão, e você sabe disso. Você sabe. Pastor passa. Pode ser que eu dure 20 anos na Igreja das Graças ainda. Pode ser que eu acabe, não só por morte, mas pode ser que eu saia amanhã. Pastor passa. Se a sua lealdade for com um pastor, você está perdido. Pastor passa. Esse ano, uma época, estava Léo para sair da igreja, já ia para outra igreja, graças a Deus, Deus deu juízo, ele não foi. Depois estava Daniel, estava para ir para outra igreja, aí Deus também deu juízo. Demorou mais, porque a cabeça é grande de Daniel. Brincadeira. Demorou mais não. Mas Deus deu juízo, ele não está indo. Mas pastor passa. Pastor passa, eu posso passar. Eu não estou falando você ser leal a mim. Mas você ser leal aos valores que a Bíblia tem revelado para você. E à medida que Deus tem revelado esses valores a você, e você vê isso na minha vida, quando pastor de você, nesse momento, você deve lealdade. Você deve. Você não precisa proteger minha imagem, que eu vou ser perseguido. Eu vou continuar sendo piedoso e vou continuar buscando a piedade. Você não precisa proteger a minha imagem, mas você precisa se proteger dos corruptores, daqueles que querem captar você. Você precisa proteger de pessoas que continuamente estão assaltando a sua fé e levando você à superficialidade cristã, levando você a uma vida sem Deus. Por isso minha palavra não seja entendida de forma errada. Eu não estou pedindo para ninguém ser leal a mim. Porque se eu estivesse pedindo isso, eu estaria fora de Cristo. Mas eu estou pedindo para você escolher direitinho onde você põe a sua lealdade. Porque se você também for leal a um amigo e não for leal a Cristo, e não for leal à palavra, você está caminhando mal, e você está superficial em Cristo. Você é como se fosse um neófito, ou talvez você esteja provando que nem crente é. Sabe? Falei com todas as letras semana passada no culto da tarde. Gente que é feito beija-flor. Você já viu beija-flor? Beija-flor beija uma flor aqui e depois faz o quê? Beija a outra aqui. Aí depois beija a outra aqui. Irmão, você vai viver desse sarapatel. Teve uma época lá atrás, na Igreja das Graças, assim, um grupo de pessoas que iam para a igreja, mas participavam da maratona de oração da Assembleia de Deus, não sei das quantas, e participava da campanha dos 7 sábados, não sei aonde, e vivia nesse negócio. Vou dizer para você, nenhuma dessas pessoas, e eu as conheço, nenhuma delas é firme, nenhuma. Você vive frequentando igreja, pulando de um lado para o outro, assistindo todo tipo de mensagem que tem por aí pelo YouTube, ou mesmo você vai lá, vai para congresso, às vezes a pessoa chega para mim e fala, eu fui para não sei para onde, na hora meu coração fica gelado, eu falo assim, meu Deus, a pessoa foi comer lixo e está achando bom. Tem muita coisa ruim, irmão, acontecendo no meio evangélico, e você nem está percebendo, Ou será que você não tem isso que Paulo está dizendo a Timóteo? Você está vendo o modelo. Escolha um padrão. A lealdade é uma questão sua, não é uma questão da igreja. A igreja não tem como promover isso em você. A gente não tem. Isso é uma questão de você colocar raízes.
Se vamos supor, eu saio da igreja, Deus me leva para outra igreja, e Deus põe outro pastor que seja crente, um cara que tem procedimento, que tem fé, que continua submisso a Cristo. Irmão, por que você vai sair dessa igreja e vai para a igreja que eu for? Por quê? Por quê, irmão? É para você ficar lá, é para você permanecer firme. Tem um corpo de Cristo, a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Tem um corpo de Cristo lá, onde você deve se integrar, onde você deve servir, onde você deve se comprometer. Tem um corpo de Cristo lá. Se outro pastor vier e for o líder de vocês, certamente ele terá outra ênfase no Evangelho. Ele terá uma visão de Deus para caminhar, mas vocês precisam caminhar com Deus, submisso à liderança que Deus colocar na frente de vocês. Mas a lealdade é uma estrutura pessoal, onde você diz, eu vou fincar raízes. Eu vou. Escolha o seu padrão. Menina que vai casar. Menina que ainda está novinha, escolhe o padrão. E o padrão deveria ser olhando para o pai. À medida que ela olha para o pai e fala, eu estou vendo, é um homem trabalhador, é um homem que ora, é um homem de Deus, é um homem que vai à igreja, é um homem que se responsabiliza pela família, é um homem de bem. Eu quero esse homem para mim, eu quero que meu marido seja feito meu pai. Estou falando para você que a lealdade se constrói. E é dentro. Essa lealdade não é amizade. A lealdade é um valor no coração, é uma estrutura interna, que quando não existe, só prova uma coisa: a gente é superficial e o nosso caráter cristão ainda não está formado. Isso quer dizer que a gente tem falta de caráter. Falta de caráter. E pessoas descomprometidas, elas só revelam que elas não têm caráter ainda estabelecido. Só isso. Só isso. Mesmo que sejam crentes, mas ainda não têm caráter cristão. Só fazem o que querem, do jeito que querem, como se fossem crianças mimadas, que ainda o pai e a mãe ainda não conseguiram formar um caráter nelas. Por isso elas só fazem do jeito delas. Elas fazem vergonha aos seus pais, porque são crianças mimadas. Podem ser até filhos e filhos amados, mas são como crianças mimadas. Estão dentro de casa, participam da família, mas precisam de correção, precisam de tratamento, para que o caráter se fortaleça e finalmente exista um caráter ali naquela criança. Senão ela cresce mimada e sem caráter, sem estrutura, sem condição de enfrentar a vida e enfrentar um tempo difícil, porque nos últimos dias os tempos serão difíceis, porque os homens serão desse jeito mesmo, como Paulo foi e falou. Por isso eu chamo você, para você pegar e se firmar. Você construir pela palavra, por esse padrão que Paulo colocou, a sua fé, o seu caráter. Vamos parar aqui, eu vou orar. Depois de orar, a gente vai dividir aqui. Eu queria pedir aos presbíteros que já estão aqui, que pudessem vir para cá, para frente, para poder ver quem estão aqui, os que estão, que a gente vai dividir. Cadê o Osiel? Está aí não? Bom, o que é que acontece? O estudozinho que vocês têm aí foi baseado num livrozinho, que é um livrozinho, assim, fraquinho. Eu nem recomendo, ele é fraquinho o livro. Mas tem uma parte do livro que eu achei muito legal. Eu acho que o autor foi brilhante nessa sacada que ele teve no livro. Foi falando sobre um processo de deslealdade. Do mesmo jeito que a lealdade ela é construída, a deslealdade também é construída. Quando a gente começa a ouvir esses maus, esses homens maus, a gente começa a se tornar aos poucos desleal. O que é isso? O pessoal está cheando com frio, é? É mesmo? Ainda bem que eu trouxe o casaco.
Pode trazer o casaco também. Está dentro do preço, viu, irmãos? Então, o que é que acontece? A deslealdade também é construída. Existe um personagem no Velho Testamento muito legal que a gente resolveu pedir para o conselho estudar, para conversar com o acampamento todo, que é Joabe. Ele era o general de Davi. Eu queria que você tivesse esse tempo agora de conversa com os presbíteros. Vamos orar? Você pode ficar de pé, pega aí nas mãos seu irmão. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra tem um nível de profundidade, de discernimento tão grande, tão gigante, que às vezes a gente não consegue entender tão bem, tanto quanto a gente poderia entender. É por isso, Senhor, que a gente está pedindo ao Senhor que teu Espírito ilumine, faça a gente entender isso melhor. Agora, nesse tempo com os presbíteros, que os meus irmãos, eu, os presbíteros também, todos nós, a gente cresça um pouco melhor nessa questão. Pai, assim nos abençoa no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.